tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre sílaba tônica e as suas classificações. Bom, gente, e o que é sílaba tônica? Vocês têm ideia do que é a sílaba tônica? Tem? Não? Vamos lá. A sílaba tônica, pessoal, é a sílaba mais forte de uma palavra. Isso mesmo, é aquela sílaba que quando a gente fala, ela fica bem forte, com mais ênfase, aquela que se destaca mais em uma palavra. Uma dica muito interessante para vocês descobrirem qual é a sílaba tônica de uma palavra é chamar essa palavra, igual quando nós vamos chamar uma pessoa. É chamar a palavra. E aí, quando a gente chama, ela dá uma entonação diferente. Então, vocês conseguem descobrir com mais facilidade qual é a sílaba tônica daquela palavra. Vamos ver alguns exemplos? Agora, eu vou ler alguns exemplos para vocês. Primeiro, eu só vou ler as palavras, tá bom? Vejam só. Porta, regador e ônibus. Agora eu vou chamar essas palavras para vocês verem a entonação e tentar descobrir qual é a sílaba tônica. Olha só. Porta. Porta. Viu como o por sai mais forte do que o tá? Então, nessa palavra, a sílaba tônica é o por. Porque a gente não fala porta, nós falamos porta. Então, essa é a sílaba tônica da palavra porta, é a sílaba mais forte. Agora, a palavra regador. Vamos chamar a palavra regador. 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 Estão vendo? A sílaba mais forte da palavra regador é o dor, não é mesmo? Regador. Olha como ela é forte. Agora na palavra ônibus. Ó. Ônibus. O ele tem um acento e é a sílaba mais forte, mesmo sendo só uma letrinha. Agora, pessoal, nós vamos ler algumas palavras e encontrar a sílaba tônica delas. Vamos lá? A primeira é panela, fácil, cadeira, árvore, casa e chaminé. Agora vamos descobrir a sílaba tônica de cada uma delas. Panela, panela. Qual que é a sílaba tônica de panela? O né. Isso mesmo, o né nós falamos com mais força. Agora da palavra fácil, fácil. É o fá, muito bem. O fá nós falamos com mais força. Agora da palavra cadeira, cadeira. É o dei, muito bem. O dei nós falamos com mais força. Agora da palavra árvore, árvore. É o ar, muito bem. Da palavra casa, casa. Olha o K como ele sai mais forte. E a última é chaminé, chaminé. O né é a sílaba mais forte dessa palavra. Eu vou dar uma dica para vocês. Toda palavra, quando ela é acentuada, a sílaba que estiver acentuada é a sílaba tônica. Mas, vejam bem, em uma palavra só vai ter uma sílaba tônica. Então, se a palavra tiver 2 acentos, vocês vão precisar descobrir qual que é a sílaba mais forte, porque só vai ter uma sílaba tônica, tá bom? Agora, observe
que as sílabas tônicas, elas aparecem em posições diferentes nas palavras, não é? No panela, tá no meio. No fácil, tá lá na primeira sílaba. No cadeira, também está na sílaba do meio. Então, a sílaba tônica, ela aparece em diferentes posições em cada palavra. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação dessas sílabas, tá? Das palavras vítima, panela e chaminé. Vamos lá. Na palavra chaminé, a sílaba tônica tá fácil porque ela está acentuada, não é? Então, a sílaba tônica da palavra chaminé é um né, certo? Né. Para contar essas sílabas, nós sempre começamos a contar da última para trás. Então, eu começo da última sílaba, dessa daqui, do né, certo? Começo do né, aí eu conto última, penúltima e antepenúltima, certo? Então, na palavra chaminé, o né é a última sílaba da palavra. Agora, na palavra panela, nós vimos que o né é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. O né é a penúltima sílaba, porque ó, última, penúltima, antepenúltima, certo? E na palavra vítima, tá fácil também, não tá? Porque tem um acento ali na sílaba, né? No vi tem um acento, então nós já sabemos que a sílaba tônica é o vi. Olha só. Então, vi é a antepenúltima sílaba, certo? Ó, vamos lá de novo, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Daí eu coloquei uma dica aqui para vocês, olha. Nós começamos a contar a sílaba das palavras do fim para o começo. Então, eu vou sempre começar lá do fim para o começo para saber a classificação dessas sílabas tônicas. Por que nós contamos as sílabas, pessoal? Porque essas sílabas tônicas, elas recebem nomes. Então, elas recebem o nome de oxítona, paroxítona e proparoxítona. E aí nós vamos descobrir aonde cada uma delas se encaixa. Palavras oxítonas. Toda vez que a sílaba tônica vier na última posição da palavra, quando ela for a última, que nós começamos a contar, então, última, penúltima, antepenúltima, quando ela for a última, ela vai ser uma palavra oxítona. Por exemplo, a palavra jacaré. Olha só, jacaré. A sílaba tônica está no ré, que é a última sílaba da palavra, e por isso ela é uma palavra oxítona. Paroxítona. Toda vez que a sílaba tônica vier na penúltima posição da palavra, ela é uma palavra paroxítona. Olha só um exemplo aqui. A palavra amigo. O go é a última sílaba, o mi é a penúltima sílaba e o a é a antepenúltima sílaba. Então, o mi sendo a penúltima sílaba, ela torna a palavra uma palavra paroxítona.
Agora, nós vamos ver o que é a palavra proparoxítona. Toda vez que a sílaba tônica vier na antepenúltima posição, ela é uma palavra proparoxítona. Olha o exemplo aqui. Dúvida. O da é a última sílaba. O vi é a penúltima e o du é a antepenúltima sílaba. Então, ela sendo a sílaba tônica e estando em antepenúltima, ela é uma palavra proparoxítona. Agora, lá no livro de vocês, tem esse quadrinho aqui. É exatamente o que a Pro falou da classificação das palavras. Então, as palavras, quando elas são dissílabas, trissílabas e polissílabas, de acordo com sua sílaba tônica, elas vão ser ou oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona. E nós temos também a classificação das palavras monossílabas. Quando elas não têm acento nenhum, elas são sílabas átonas. Elas são pronunciadas com pouca intensidade e não apresentam acento gráficos. Alguns exemplos é o a, de, mas, e. Agora, as monossílabas tônicas, que são pronunciadas com intensidade e podem apresentar acento gráfico, são lá, mão, é. Essas são monossílabas tônicas, quando elas têm acento e são pronunciadas com intensidade. Agora, quando elas não têm acento e são pronunciadas com pouca intensidade, ela é uma monossílaba atonaz. Bom, agora que a Pro explicou um pouquinho para vocês sobre sílaba tônica e as suas classificações, vamos trabalhar, pessoal? Muito bem, abram o livro na página 57. Lá na página 57 tem o exercício número 15, que ele está pedindo para vocês lerem novamente o trecho do livro Férias na Antártica e fazer as atividades a seguir. Na letra A, tá pedindo para vocês copiarem todos os objetos e acessórios que as meninas precisavam levar na viagem. Gente, se vocês conseguirem escrever no espaço do livro, pode escrever. Agora, quem não conseguir, escreve no caderno, tá bom? Na letra B, tá pedindo, né, ajuda da Pro. Vocês vão ler as palavras que vocês escreveram no item anterior, batendo palma para sílabas pronunciadas. Lembra quando a Pro ensinou para vocês, todas as vezes que vocês forem separar a sílaba, para vocês baterem palma para saber quantas palavras tem a sílaba? Então, cadeira, cadeira, borracha. Então, vocês vão ler as palavras batendo palma, tá bom? Na letra B. No 16, tá pedindo para vocês lerem em voz alta outras palavras que foram retiradas do trecho do livro Férias na Antártica, que são essas: lugar, começar, quarto, lojinha, escavações, esquecido, Antártica, solar, começa e óculos. Na letra A, tá pedindo para vocês separarem as sílabas dessas palavras e sublinhar a sílaba pronunciada com mais força, a sílaba tônica dessas palavras. Então, vocês vão separar essas sílabas e aí vão chamar a palavra, chama ela. E aí, a que for mais forte, vocês vão sublinhar, passar um risquinho embaixo dela, tá bom? Na próxima página, que é a página 58, na letra B, ele está pedindo para vocês observarem a palavra óculos e responder. Qual é a última sílaba da palavra, a penúltima e a antepenúltima? Coloca ela aqui, ó. Escreve ela aqui nesse espaço, separando ela. Então, separa lá, óculos. Aí, vocês vão escrever qual que é a última, qual que é a penúltima e qual que é a antepenúltima, tá bom? Na letra C,
ele está pedindo para vocês completarem o quadro com as palavras do item A de acordo com a tonacidade. Então, vocês separaram a sílaba lá no item A, não separaram? Então, vocês vão voltar lá e vão ver qual que é a última sílaba, qual que é a antepenúltima, qual que é a penúltima e depois qual que é a antepenúltima. E vão colocar aqui nesse quadro da letra C. Na página 59, no exercício 17, ele está pedindo para vocês classificarem as palavras retiradas do livro Férias na Antártica de acordo com a sua sílaba tônica. Então, vocês vão separar, né? Vão classificar se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, tá? Lembra que tem que contar. Então, última oxítona, penúltima paroxítona, antepenúltima proparoxítona. E também existem a classificação das palavras monossílabas, né? Que são as átonas, quando elas não são pronunciadas com intensidade nem tem acento, e a monossílaba tônica, que ela é pronunciada com grande intensidade e normalmente ela tem um acento. No exercício 18, vocês vão observar as palavras do quadro e tentar identificar que características as palavras de cada grupo apresentam em comum. Em seguida, fazer o que está pedindo aí, tá bom? Na letra A, vão descobrir no quadro qual é a palavra de cada grupo que não deveria fazer parte dele. Vocês vão circular essa resposta. Na B, com exceção das palavras circuladas na atividade anterior, como as palavras restantes podem ser classificadas, considerando a sua tonacidade. Como elas podem ser classificadas no grupo 1? Tirando a que vocês circularam, que não faz parte do grupo. Elas podem ser classificadas como oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, monossílabas átonas, monossílabas tônicas. Tá bom? Aí vocês vão colocar aí do lado de cada grupo o que é a classificação delas. E por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!